meu nome é Michelle e você está no canal Amo o que eu faço. Pessoal, hoje estou trazendo pra vocês uma decoração de um bolo. Que desafio foi esse? Gente, eu já posso falar pra vocês que toda vez que um cliente fala que quer um bolo meio a meio, pra mim é um desafio. Mas no final eu amei o resultado e eu fiz questão de gravar pra vocês e eu espero demais que vocês peguem todas as dicas, tá bom? Só que antes disso eu já peço pra vocês se inscrever ainda pra quem não é inscrito, ativar o sininho e deixar o seu like, porque isso ajuda demais, tá bom? E também seguir as minhas redes sociais, porque quem já me segue já viu o resultado, já viu todo o passo a passo bem bonitinho, tá bom? Então vamos nessa, roda a vinheta! Então vamos lá, pessoal, para mais uma decoração que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá bom? Então vou confeitar um bolo de 5 quilos, gente. O bolo ele é muito grande e ele é muito comprido também, sabe? E a minha bailarina, ela não é tão comprida do tamanho do bolo. Então o que eu fiz aí? Eu sempre costumo a colocar uma forma que eu tenho aqui bem grande, só que nesse dia eu não sei onde eu tinha colocado a forma e eu não achei. Então eu coloquei um prato que tá bem ali, gente, tá um pouquinho difícil pra ver, que tem um prato marrom ali, depois vem o bolo, que é um prato de um papelão bem grosso que eu tinha aqui, que deu um suporte pra sustentar o meu bolo e acabar não mexendo nas laterais, sabe? Porque isso é uma coisa muito importante, tá? Quando vocês forem confeitar um bolo meio que comprido e pesado, grande, coloque um suporte embaixo pra não desestruturar o seu bolo, tá? Então foi dessa maneira aí que eu fiz. Agora eu já vou começar passando chantilly aí, tá? Por todo o meu bolo pra fazer a pré-camada. Pra quem ainda não sabe acertar o ponto ideal do chantilly, vão aí na descrição do vídeo que eu vou estar deixando aí, tá bom? O vídeo que eu ensinei todo o passo a passo, tirei dúvidas, tudo ali, gente. É quase impossível alguém não conseguir acertar mais o ponto de chantilly depois daquele vídeo. Então depois vocês vão lá pra dar uma conferida, tá bom? Também vou estar deixando aí na descrição do vídeo o vídeo que eu ensinei a fazer o meu pão de ló, tá bom? E esse recheio que eu tô fazendo é abacaxi com coco, que eu também vou estar deixando aí na descrição do vídeo. Então depois de vocês assistirem esse vídeo aqui, vocês vão aí na descrição do vídeo pra vocês darem continuidade, entendeu? Pra vocês aprender tudinho, tá? Então depois de eu ter feito essa pré-camada, tá, gente? Eu não capricho nessa pré-camada porque eu não tenho tanta necessidade pra isso, porque ainda eu vou fazer trabalhos de bico, tá bom? Mas eu sempre aviso que quando for bolos totalmente espatulados, aí sim a gente tem que caprichar muito, tem que deixar o bolo completamente lisinho, tá bom? Mas quando a gente vem com trabalho de bico, não tem essa tanta necessidade, tá? Como eu vou trabalhar nesse bolo com 2 temas, tá? Então eu vou pegar essa minha espátula, que ela é bem comprida, tá? E vou dividir o bolo no meio, pra que não fique um tanto para um lado, muito pro lado, e faltando do outro lado, né? A gente tem que deixar bem retinha pra poder fazer essas duas decorações. Agora eu peguei uma quantidade de chantilly aí, tá bom? E vou estar usando azul anis. Gente, eu tô testando uma coisa aqui em casa. Quando eu terminar de testar, saber poder ensinar direitinho, eu vou ensinar pra vocês, gente. Porque eu tô hidratando meu chantilly com água, tá? Só que água gelada. Mas depois eu faço um videozinho explicando tudinho pra vocês, porque ainda eu tô fazendo testes, tá bom? Porque acaba até economizando muito, além de a gente usar leite condensado, tá? E assim que ficou o azul, tá bom? Coloquei numa manga de confeitar e tô usando o bico 1M, tá bom? E vou fazer umas ondinhas aí pra imitar um pouquinho a água, tá? Porque um lado eu vou estar fazendo no tema Moana e no outro lado eu vou estar fazendo no tema Homem-Aranha, tá bom? Então eu vou fazer esse movimento aí que eu estou fazendo no bolo, tá? Super fácil, gente. Sempre fazem o testes antes, num prato, num disco, pra depois ir no bolo, tá?
Aí depois é sem segredo, gente. Vai indo que vai dar tudo certo, tá bom? Nessa quina aí do bolo, eu vou deixar livre, porque depois eu vou fazer tipo um caimento de água, que vai ficar bem bonito. E se vocês repararem, exatamente nessa quina, eu deixei um pouco mais trabalhadinho. Eu fiz a quina, deixei o chantilly mais lisinho por conta disso. Se você reparar, o restante do bolo tem algumas imperfeições de chantilly, mas nessa quina eu dei uma trabalhadinha melhor, porque eu já tinha na minha cabeça de deixar um caimento de água. E aí eu não poderia deixar torto ou a quina um pouco bagunçada. E agora o que eu fiz, gente? O que sobrou de chantilly na minha manga, eu despejei na mesma bacia que eu tinha feito a minha coloração e vim acrescentando mais chantilly branco, tá? Eu acrescentei em média de umas 2 colheres de chantilly branco para dar uma pequena clareada no chantilly, tá? Porque essa primeira camada eu acabei usando uma quantidade bem legal de corante. Então eu queria dar uma clareada assim, mas bem suave. E assim eu fui fazendo a segunda fileira, tá? Depois, gente, eu repeti o mesmo processo. O chantilly que ficou na minha manga, eu voltei pra bacia e vim clareando com mais ou menos com 2 colheres de chantilly, tá bom? E assim, suavemente, ficou tipo um degradê, tá bom? E aí, assim, eu já terminei toda essa metade do bolo, né? Dando essa pequena volta e deixando a quina vazia com o bico 1M, tá bom? Então eu fiz esse movimento. Pessoal, eu já tô outro dia aqui. Como eu acabei esquecendo, eu pensei que eu tava gravando e não tava gravando. Como eu fiz a aguinha da cachoeira, foi exatamente com o mesmo chantilly que eu mostrei pra vocês, que foi com o corante azul anis. Eu peguei uma quantidade e vim colocando bastante leite condensado até ficar nessa textura aqui, ó, bem cremosa, tá vendo? Foi dessa maneira que eu fiz aquele detalhe da água caindo, tá? Então vocês vão pegar o chantilly de vocês, tá? Independente da cor, é uma dica aí. Vocês acrescentam leite condensado até ficar nessa textura aqui, ó. Vocês vão conseguir ter aquele efeito. Continue aí com o passo a passo, porque eu esqueci, pensei que a câmera tava gravando e não estava gravando essa parte, tá bom? E aí eu venho também colocando uma quantidade desse chantininho aí que eu mostrei pra vocês também no prato, tá? Pra dar esse acabamento, assim, como se a água estivesse descendo mesmo, tá? Então agora eu venho com uma colher e a espátula também e venho fazendo esse trabalho como se fosse o movimento da água, tá? Eu venho batendo e soltando pra não ficar totalmente liso. E eu gostei bastante do resultado desse caimento de água que eu tinha feito. E agora eu peguei essa bolacha maisena, tá bom? Piquei ela bastante, assim, deixei ela bem farelinho mesmo. E venho colocando por cima do topo do bolo. Aí eu venho imitando como se fosse a areia, sabe? A areia do mar. Então vocês podem também estar fazendo com farinha láctea. Tem outras diquinhas que você pode estar substituindo. Mas eu coloquei a bolacha maisena e eu gostei bastante do resultado. Agora, pessoal, eu terminando esse processo, eu peguei o meu chantininho, tá bom? Vermelho. Eu não mostrei pra vocês o passo a passo por conta de que eu deixo descansando, tá? Mas eu prometo, gente, que tá chegando o dia de eu mostrar pra vocês em vídeo como que eu faço meu chantininho vermelho, tá? Eu faço questão de fazer chantininho por conta que amarga, tá? O vermelho, ele sempre vai amargar. Então, assim, eu faço questão de fazer chantininho pra dar uma quebrada, porque isso ajuda muito, tá? Agora eu venho com o bico 115 da Mago e venho fazendo esse movimento, as paredinhas vermelhas. Lembrando que esse lado eu vou fazer de Homem-Aranha, então por isso eu tô usando o vermelho, tá bom? E venho fazendo toda essa lateral aí. E olha só, pessoal, que coisa linda ficou essa lateral com esse vermelho, tá? Agora eu venho com o chantilly branco com o bico 1M, mas vocês podem estar usando o bico que vocês quiserem, tá? Só pra mim poder fazer uma divisão do meio do bolo. Eu acho bem interessante a gente poder fazer isso, tá bom?
Agora, pessoal, eu repeti o mesmo processo que eu tinha feito aquela aguinha descendo. Eu fiz com o vermelho, tá? O vermelho que sobrou, eu adicionei na tapué que eu tava usando novamente e vim adicionando leite condensado até ficar bem líquido aí, dessa maneira que vocês estão vendo, tá bom? Tá legal essa dica que eu tô passando pra vocês, que depois ele não fica aguado, não fica manchando, não fica nada, tá? Depois ele dá até uma certa secada no próprio bolo, então fica bem legal. Depois vocês vão acompanhar que eu até acrescento o topo no bolo e fica tranquilo, tá bom? E uma coisa bem interessante, gente, talvez vocês assistindo devem estar pensando, gente, o vermelho amargando o tanto que a Michelle colocou em cima do bolo. Só que eu fiz? Como eu já tinha feito a base de chantininho, eu já tinha quebrado uma quantidade do amargo do corante. E depois, para mim amolecer da maneira que tá aí, eu coloquei bastante leite condensado. Então, quer dizer, não ficou aquele amargo de corante mesmo. Não, ficou bem tranquilo, tanto porque eu experimentei, entendeu, gente? Então, tá bem suave, bem legal e não deu problema nenhum no bolo em relação ao amargor do corante, tá? Aí essa parte eu deixei bem lisinha, né? Espatulei bem pra não ficar aquelas imperfeições. E vim adicionando um topo do Homem-Aranha. Agora eu vou fazer tipo a teia, sabe? Do Homem-Aranha, só que caindo por cima do bolo, que ficou bem legal. E aí eu vou estar usando o bico perlê, tá bom? É um bico sem marca e ele tem um furinho bem fininho, tá bom? Então eu não vou saber falar pra vocês qual é o número, mas é um número bem fininho que eu consegui fazer esse trabalho, tá bom? Aí essa parte foi bem tranquila pra mim fazer as teias, tá? Eu comecei a fazer no 3 listras, mas depois eu vim puxando a quarta pra dar uma preenchida bem legal e depois vim intercalando as faixinhas aí da maneira que vocês estão vendo. E uma coisa que eu não tinha citado pra vocês, gente que encomendou esse bolo comigo, ela falou que era 2 aniversários, né, de 2 crianças, porém pra mim poder também colocar um topo de outra criancinha, de outra filha dela, né, pra não ficar com ciúmes e essas coisas. Na verdade eu tive que improvisar mesmo em cima de um bolo pra poder fazer comemoração de 3 crianças. Então pensa só como eu tava tensa, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, fiquei bem feliz com o resultado. Depois de já ter colocado todos os topos, assim que ficou, gente, de verdade, me surpreendeu, né, depois do final, porque eu tava com bastante tensa como ia ficar o resultado do bolo, mas graças a Deus deu tudo certo, ficou muito bonito. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam desse bolo, se vocês pegaram alguma dica, aprenderam alguma coisa, deixa aí nos comentários porque eu respondo todo mundo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda demais, tá bom? Então é isso, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!